como igreja local, como cristãos, como rede de cristãos ali em São Paulo, desde 10 anos atrás. Eu estava fazendo as contas aí, e 10 anos atrás foi quando começou o nosso envolvimento com esse movimento que o Médici e o Mordomo apresentaram ontem, o Business as Mission. E como fruto desse contato com esse movimento de Deus no mundo todo e que está ganhando força aqui no Brasil, nós empreendemos e fundamos uma empresa que se chamou 1212, por causa de Romanos 12:12, que foi uma empresa que ofereceu serviço de passadoria e acabamento. Então, a gente atua na indústria da moda, como o serviço ali da última roupa. Né? Então, a roupa chegava pronta para nós, e aí nós fazíamos o acabamento, a passadoria e entregávamos para os nossos clientes. Depois de 3 anos, nós avançamos, expandimos como empresa e passamos então a costurar, não só fazer o serviço de acabamento. Mas nós encerramos as atividades ali em 2020, no pico da pandemia. Como uma empresa de serviço, a gente sofreu bem forte o impacto das confecções com suas portas fechadas. Mas daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês aí os próximos passos. A 1212, ela nasceu com o intuito de ser uma empresa que atuasse, que fosse alguém que expressasse aí o caráter de Deus e os valores do reino. Eu gosto sempre de contar o início da nossa história, porque eu acredito que mais do que o que fazer, né? Porque tem um teólogo que fala, quando ele analisa as parábolas de Jesus, ele diz que para os ouvintes ali de Jesus da época, quando Jesus usava uma parábola para ensinar um princípio, uma verdade, todos os seus ouvintes sabiam do que Jesus estava falando. É que para a gente é mais difícil, porque a gente não está naquele contexto, né? Mas todos os seus ouvintes, especialmente os judeus, os fariseus, os mestres, eles sabiam exatamente. Jesus está falando isso. Olha, esse personagem sou eu. Então, quando os seus ouvintes diziam, não entendi o que Jesus está querendo dizer, não é que eles não tinham entendido. É que eles não queriam se submeter àquela verdade. E nessa caminhada aí de 10 anos, compartilhando com diversas igrejas, irmãos, tendo eu mesma, caminhado com Jesus nessa experiência, eu tenho visto que quando a gente fala sobre você dispor a sua vida, a sua profissão, a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto, a sua família, para o senhorio de Jesus, a gente, no fundo, não é que a gente não sabe o que significa isso, não é? Mas a gente resiste, a gente não quer, a gente disputa o senhorio das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa profissão, dos nossos negócios com o senhorio de Jesus. E esse é o problema. Por isso que eu gosto de sempre trabalhar essa essência que foi o que Deus usou para nos colocar aí nessa jornada. Então, tudo começou há 10 anos atrás. Eu trabalhava com jovens na igreja, jovens profissionais, e um deles me procurou numa segunda-feira e falou assim, Linda, eu estou em crise com essa crise. Eu creio no Evangelho, eu participo aqui das atividades da igreja. Se eu for contabilizar quantos sermões eu já ouvi na minha vida, quantos estudos bíblicos eu já participei, o quanto de Bíblia eu conheço já, e quantos livros evangélicos eu já li, a gente perde a conta. Mas a minha dificuldade é que eu venho no domingo, eu sou abençoada, eu digo amém para a pregação, eu concordo com tudo, mas quando chega segunda-feira no meu trabalho, e ele usou essa expressão, eu não sei onde enfiar o Evangelho. E eu sou muito grata a esse irmão pela sua sinceridade, né? Porque, na verdade, ele falou de um jeito bem bonito, assim, então, o seu trabalho é meio que inútil, assim, não ajuda muito minha vida, não é? Então, eu entrei em crise junto com ele, uma crise que o Senhor provocou pela sua graça e misericórdia, e pensei, cara,
se tudo que a gente faz aqui, todas as horas gastas no preparo da palavra, do estudo, na meditação, se tudo isso não tem repercussão, aquilo que o mestre falou ontem, no andar com Jesus de segunda a sexta, então, para quê tudo isso? E foi então que eu pensei, bom, alguém já deve ter feito essa pergunta na história do cristianismo, em alguma parte do mundo, e a gente, então, começou a procurar, pesquisar, investigar, e tivemos contato com o movimento Business as Mission. Eu estava falando com o Mordomon. Você lembra, João, que eu te liguei 10 anos atrás, né? Cacei, porque quando eu falei, bom, aqui no Brasil, quem que é a autoridade Business as Mission é o tal de João Mordomo. Vamos caçar esse, não achava ele em lugar nenhum. Caçamos ele, achamos. João, acho que precisa de ajuda. Precisamos de referência, não tinha muita literatura traduzida para o português ainda, né, naquela época. Hoje a gente tem bastante coisa. E montamos grupos de estudos, e estudamos o tema, oramos, buscamos o Senhor, até que num desses grupos de estudos, nós tínhamos profissionais ali que entenderam, né, de Deus o desafio. Então, bora colocar em prática esse negócio aí, de negócio do reino, de Business as Mission, vamos ver, porque a crise, né, era que os empresários ali, que já atuavam no mercado, né, há 15, 20 anos, eles viam a teoria, os valores do reino, de gestão, de princípios, né, de mordomia dos lucros, e eles falavam, Linda, na teoria é muito bonito, mas na prática não funciona. Né? E eu dizia, bom, se não funciona na prática, de duas uma, ou a teoria está furada, ou a sua prática está errada, porque tem que funcionar. E a teoria não está errada, porque isso aqui é bíblico, isso aqui é o caráter de Deus. Então tem que funcionar. Você fala isso porque você não sabe, porque você não tem empresa, porque você não tem. Então vamos abrir uma empresa. Vamos ver se vai funcionar ou não. Na prova dos 9 que falam, não é? E daí então nós elaboramos o business plan, chamamos ali. Eu sou formada em direito, mas eu não atuei na área, né? Sou teóloga, eu pastoreio ali as mulheres, os casais na minha igreja, junto com a equipe pastoral. E eu não tinha experiência, e eu falo que é por isso, talvez, que Deus me chamou e me colocou ali. Porque eu realmente não entendia. Aquelas planilhas malucas que o nosso irmão, que é consultor, ele trazia e ele explicava, e era uma planilha que levava para outra e levava para outra. Eu falava, ai meu Deus, para com esse negócio aí, não sei. Né? Que Deus te dê sabedoria e você cuida dessa parte. E eu acho que Deus me escolheu porque uma coisa eu sabia, que a teoria, que é a palavra do Senhor, aquilo que se expressava em qualquer área da nossa vida, inclusive em gestão de empresa, ou exercício de carreira, ou relacionamentos interpessoais, aqueles princípios da palavra de Deus, era só disso que eu sabia. Então, quando o povo, os especialistas profissionais chegavam e falavam assim, Linda, na prática não funciona, eu falava, tem que funcionar. Não, Linda, não dá, porque a lei é assim, então vamos mudar a lei. Não, porque a cadeia de produção, porque não tem como, e o algodão, então vamos plantar o algodão. Você fala, gente, essa mulher é cabeça dura. E eu acho que é por isso que Deus me colocava ali. Eu falo, né, acho que eu falei no congresso em maio, primeiro valor que eu participei, Paulo Oliveira vai falar aqui daqui a pouco, eu não entendi nada da palestra dele, começo ao fim. Aquela linguagem toda, técnica de economia e de não sei o quê. E eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Era quase como que Deus me usou como aquele jumento, sabe? Para falar com o Balaão. Então, nós iniciamos a empresa e nós tentamos algumas áreas aí diferentes, mas o Senhor nos conduziu para essa indústria da confecção, indústria do vestuário, da moda, porque a minha igreja, né, formada por grande maioria de imigrantes e descendentes de coreanos, não sei quem conhece ali o polo, né, de vestuário, atacado e varejo ali no centro de São Paulo. Então, a maioria dos nossos membros na época atuavam nesse ramo e parece que Deus falou, mas vocês querem ir aonde? Fazer o quê? Aí onde vocês estão? Então, nós entramos e nos submetemos ao que acreditamos que era o direcionamento do Senhor. Junto com isso, então, a 1212 nasce como resposta ao anseio de cristãos sobre onde eu enfio o evangelho na minha segunda-feira.
Então, a proposta da 1212 era responder essa demanda, essa crise. E, de outro lado, nós temos vários parceiros como igreja local que atuam atendendo pessoas de diversas realidades de situação de vulnerabilidade. E caminhando com esses parceiros, com esses amigos missionários, diretores de organizações, a gente compartilhava com eles a dor de ver concretizado aí, fechar o ciclo de restauração das pessoas que eles abraçavam, que eles resgatavam, que eles cuidavam, que é a última etapa do processo de restauração, que é a pessoa poder caminhar com suas próprias pernas, não depender mais daquela organização. E a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho era um desafio assim bem grande, por causa do histórico, né, de muitos deles. Havia um preconceito bastante complicado aí na sociedade. A gente trabalhou com organizações que atendiam a egressos do sistema penitencial, tanto da Fundação Casa quanto de adultos, homens e mulheres. E aí essa pessoa, quando fizer uma entrevista de emprego, ela precisa apresentar o seu antecedente criminal. Então tinha todas essas dificuldades. Alguns irmãos aí que tiveram um histórico como travestis, por exemplo, que depois passaram por um processo aí de mudança e há todo um estigma aí ainda na sociedade, né, do jeito da pessoa, enfim. E aí então falamos, então vamos juntar aí, ver se a 1212 consegue atender essas duas dores, né? Então vamos ter como proposta de impacto social da empresa dar oportunidade de emprego para essas pessoas, né? Então a empregabilidade direcionada que a gente fala. E assim a empresa nascia com o desejo de ser expressão do caráter de Deus, materialização dos valores do reino, para atender ali, para dizer para a igreja, para o corpo de Cristo, é assim que você enfia o evangelho na segunda-feira, é assim que você anda com Jesus de segunda a sexta, e também para abraçar essas pessoas aí, e em parceria com essas outras organizações, com esses amigos, esses irmãos que estavam trabalhando na restauração dessas pessoas. Então, como que funcionava isso na prática? Os meus amigos ligavam para a gente, Linda, tem uma pessoa aqui, a história dela é essa, tem uma vaga aí na 1212, tem como dar uma oportunidade de emprego para essa pessoa? Então a gente trazia ela, passava por uma entrevista, um período de avaliação, e aí nós então empregávamos essa pessoa. Dezenas de pessoas passaram pela 1212 nesses 5 anos que nós atuamos. Foram 5 anos de muitas lágrimas, muita luta conosco mesmos, por causa das situações, mas em nenhum momento Deus deixou de ser presente, Deus deixou de providenciar, né? Então a gente experimentou, como quando a gente fala assim, o Senhor sustenta, já viu? Aí você fala, quem o Senhor sustenta? A provisão do missionário, né? Do pastor, para a ONG, eu sou empresário. Eu que tenho que sustentar minha família, eu tenho que trabalhar, tenho que ralar. Ontem o Júnior falou dos 4 perfis do empreendedor, não é mesmo? E não, seja você empresário, ONG, sem fins lucrativos, missionário, pastor, quem de nós é autossustentável? Quem de nós pode caminhar sem a provisão, a graça, a mão do Senhor nos sustentando? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então não pense que porque você é empresário, que é você que tem que fazer acontecer. E nós, como empresários, como empresa, experimentamos essa provisão de Deus. Né? Em alguns momentos, quando a gente ia chegando lá perto da data do pagamento, do dia 5, do 5º dia útil do mês, e a gente falava, Deus, acho que não vai dar a conta. E Deus providenciava. E Ele dizia, essa empresa é minha, deixa que eu cuido. Né? E é assim, então, que a gente enfia o Evangelho na nossa segunda-feira. Eu gosto de trabalhar o princípio porque existe aí, né, uma linha tênue, né,
de você participar de um congresso como esse e ouvir, né, muitos testemunhos e conceitos como Business as Mission, Kingdom Business, e você sair daqui desencorajado e pensar, acho que isso não é para mim, né? Ou você sair daqui e falar, cara, entendi, e o Espírito Santo está falando com você, você está entendendo, você está falando, amém, eu coloco à disposição do Senhor. Aí você chega na segunda-feira, você olha para a sua empresa e você fala, e agora, por onde eu começo? E eu acho que é importante a gente entender que a gente não está falando aqui de fórmula. O Deus que está falando conosco, que se revela, que tem trabalhado na sua vida, no seu coração, no seu caráter, não é um Deus que precisa da sua empresa, que precisa da sua profissão para alcançar outros, para incluir socialmente aquele que está à margem da sociedade ou para ser glorificado. Ele não precisa. Então a gente precisa entender que o que está acontecendo aqui, o que Deus está falando, é um chamado para participarmos com Ele do que Ele está fazendo. É um chamado para olhar para Ele. Então tudo tem a ver com o seu caráter. A gente vai ter aqui, a gente já tem vários exemplos de profissionais, servos e servas do Senhor, que estão atuando em diversas áreas, mas às vezes você é de uma área profissional, de uma indústria aí, que, poxa, ninguém falou. E eu? Não, esse daí não é para mim, esse daqui é só para aquele empresário lá, que tem uma empresa com faturamento X. A inclusão social? Pô, mas na minha empresa tem eu, meu marido, meus filhos, minha sogra. Pô, como que eu vou? A gente não tem condições de incluir socialmente uma pessoa. E é sobre isso, então, que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente fala, então, de inclusão social, sabe que por causa do impacto que a gente trouxe aí para a sociedade, e eu não sei quantos de vocês conhecem aí a realidade da indústria da moda, mas é um mercado bastante complicado, né, em termos de informalidade, exploração de mão de obra, sonegação fiscal, e tem toda essa questão do fast fashion, né, que está ligado com qual tipo de roupa que você consome. E às vezes a gente tem lá no MASP, na Avenida Paulista, uma pessoa ali revoltada, né, um ativista da sustentabilidade na moda, queimando roupas da marca X e da marca Y. É uma indústria complicada, porque nós nos propusemos a ser uma empresa de serviço nessa indústria. A gente chamou a atenção de gente aí do ramo e de muitos não cristãos. Então o Senhor me levou para compartilhar a história, a motivação, o modo de fazer, o ser da 1212 em vários ambientes aí não cristãos. Então a gente teve reunião com o Núcleo de Enfrentamento ao Trabalho Análogo ao Escravo ali da OAB de São Paulo, tivemos reunião com a Secretaria da Justiça, participamos de encontro de empresários e empreendedores ali no ambiente não cristão. E o que é interessante, fomos entrevistados por uma revista também, dentro dessa indústria da moda, a Costura Perfeita, não sei quantos de vocês conhecem. E aí eles ouvem a nossa história, eles se emocionam. Fomos entrevistados também por uma empresa que produz documentários. Eles queriam fazer um documentário ali da 1212 por causa dessa visibilidade, a problemática da exploração da mão de obra, né, hoje no Brasil. E é interessante que a pergunta que todos eles fazem no final é: por que você faz isso? E aí era a oportunidade para apresentar a única razão, não só de fazer o ser a 1212, mas de existir, que é o caráter e o amor de Deus. Então nós dizemos, por causa do amor de Deus. A gente serve e crê num Deus cujo caráter é de amor. E a gente entende que a nossa relação com Ele, a nossa conectividade com Ele, só é possível por causa da sua graça, que se manifestou na cruz. E é essa graça que nos sustenta, nos move e nos dá identidade. Então nós entendemos que a missão da nossa vida é estender essa graça, compartilhar essa graça. E é por isso então que a gente dispõe a nossa empresa, para que muitos daqueles, especialmente aqueles que têm maior dificuldade
de acesso a essa graça, possam conhecê-la. E essa é a razão da 12:12. Quando a gente volta para a Bíblia, ali no Antigo Testamento, a gente vê esse caráter de Deus expresso em todo o momento, né? Paulo vai trabalhar isso na sua carta aos Romanos, mas qual o motivo de Deus ter chamado Abraão, de um dia Deus ter decidido formar um povo para ser seu, para manifestar o seu nome, um povo no meio de quem habitar? Por quê? Por causa do seu próprio caráter de amor e graça. Não tinha a ver com Abraão, não tem a ver com nenhum de nós que está aqui. Então a gente vê isso manifesto em todo o processo. A lei da respigadura é aquela que a gente vai ver lá no livro de Ruth, o Boaz cumprir. Então quando ele vê que tem uma mulher ali em situação de vulnerabilidade estrangeira, que acabou de chegar, ele vai dizer aos seus funcionários: pessoal, hora de enfiar o evangelho, né, na prática do trabalho. Hora de enfiar a lei de Deus na prática do vamos cumprir a lei da respigadura, aquela prevista em Levítico, depois repetida em Deuteronômio. Você vai colher, mas você vai deixar um tanto, né? Vai deixar um tanto para compartilhar, para dividir, para que outros possam também ter acesso a essa graça, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade. E o que a gente vê ali no livro de Ruth é uma coisa linda, não a história de romance entre Boaz e Ruth, porque aquela história nem é tão romântica assim, se você for pensar. Mas porque um homem decidiu enfiar a lei de Deus no seu andar com Jesus, no seu daily life, de segunda a sexta no seu trabalho. E então ele abraçou aquela estrangeira e eles se tornaram ascendentes de Davi e então de Jesus. É só você conferir lá na genealogia apresentada do Evangelho de Mateus. Então a gente vê ali um Deus olhando para o vulnerável. A lei que ele providenciou para o seu povo, tendo abraçando o vulnerável. A gente tem também a lei do jubileu, né? O descanso, sim, da terra. Isso aqui é fantástico, né? Isso, a lei do jubileu pega as suas planilhas do Excel e joga na lixeira. E abre a lixeira e deleta forever. É isso que a lei do jubileu faz. Entende? Você vai parar um ano. E você vai confiar. Nesse ano, né? Eu vou prover, eu vou providenciar. E nesse ano em que você vai parar, você também vai libertar os seus escravos, né? Vai dar liberdade para eles. E isso era revolucionário naquele contexto social, econômico e cultural. Libertar o escravo é um direito que eu tenho ali naquele contexto, né? Obviamente. Pois é, a graça fala disso, né? Desses supostos direitos que quem quer que seja, que acha que tem, né? Que são confrontados pela cruz. Ali onde um homem absolutamente inocente tomou sobre si os nossos pecados e pagou o preço, não é? E a gente vê então em toda a lei esse cuidado e atenção de Deus em relação ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, o pobre e até ao impuro. Quando eu entrei na faculdade de Direito e a gente começou a estudar o direito penal no segundo ano, eu fiquei impressionada. Eu falei, esse Código Penal copiou Levítico. Essa coisa de homicídio culposo, de culpa, de dó, isso aqui eles copiaram ali do Levítico, olha lá. Eu já vi esse negócio antes. Então, até daquele que cometia pecados, que cometia infrações, crimes, até esse tinha a atenção do Deus de caráter, de amor. Até para ele o Senhor providenciava, né, uma chance, graça, oportunidade. Separava ali do povo, deixava a margem, né? Porque se ele ficasse ali no meio, ia ser apedrejado pela lei ali da realidade local, né? Do olho por olho, dente por dente. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê o Deus encarnado agora, sentando à mesa com cobradores de impostos, com pecadores, deixando-se ser tocado por prostitutas.
desviando a sua rota natural do segunda a sexta, para dar um pulo ali em Samaria e encontrar aquela mulher adúltera, o caráter de Deus. O nosso chamado, antes de ser um empreendedor do reino, um profissional, um bummer, o que quer que seja, é para ser discípulo desse Senhor. E ser discípulo é imitá-lo, não é mesmo? Né? Então, é por isso que a gente precisa prestar muita atenção aí, sobre como Jesus, quem Jesus encontrava, como ele fazia, e imitá-lo. Aqui está o caminho, a resposta, a orientação, a luz, para eu poder viver o Evangelho no meu dia a dia. Não é que a gente não sabe como, mas é porque é difícil, é um desafio. Pare de disputar o senhorio da sua família, do seu negócio, da sua carreira, até do seu plano de aposentadoria. Pare de disputar o senhorio da sua vida com Jesus. Entregue para Ele. Nossa, mas as propostas deles são meio malucas, né? Não consigo ver ali um plano de 10, 20 anos. Mas Ele é bom. Ele é perfeito. E é por isso que a gente pode confiar e entregar ao seu senhorio. A gente vê um Jesus que ele era seguido e abordado por multidões. Multidões que queriam promover o reino de Deus na terra. Não, multidões interesseiras. Que queriam encher a sua pança, né? Desculpe a expressão. Que queriam ter as suas enfermidades curadas e vazar. Não multidões interessadas em ser discípulos de Jesus, não. O pastor Jonas Madureira trata isso de forma bastante precisa no curso discipulado, o livro dele. E ainda assim, ainda que fossem multidões interesseiras, ainda que fossem multidões carnais, ainda que fossem multidões ainda cegas para as realidades, para as verdades espirituais, o Senhor Jesus abraçou e atendeu. Não é o que a gente vê na multiplicação dos pães e peixes? Jesus olha a multidão e o que acontece? Sente compaixão. E ele vai dizer, vocês estão com fome? Então tá bom, vamos multiplicar esses pães e peixes que a gente tem aqui. Pode comer. Então o Senhor Jesus, que é motivado não pelo feedback, não pelos resultados, não porque a pessoa que ele acolheu é grata, ou ela necessariamente mudou de vida e tomou decisões aí assertivas a respeito de um caminho diferente. Simplesmente por causa de quem ele era. Um Deus cujo caráter é de amor. E a gente então, quando olha para o Evangelho de Lucas, né, e é o Evangelho que eu amo demais de paixão. Lucas, ele foi gentil, não é? Então ele não nasceu em berço cristão, sei lá o que isso possa significar. E ele não tinha sangue judeu. E talvez por isso ele tenha sido um discípulo muito impactado por esse caráter de amor e graça do Senhor Jesus. Então a gente vê nos seus evangelhos ele dando uma atenção bastante especial aí aos vulneráveis. A gente vê muitas mulheres aparecendo, a gente vê os pecadores aparecendo ali, né, pobres, enfermos. Então a gente vê essa atenção. Lucas 15, que vai nos contar as parábolas, né, da moeda perdida, do filho pródigo, da ovelha perdida, não é? Então a gente vê o Lucas ali, alguém que foi impactado pela graça. Eu não merecia, né, pertencer ao povo de Deus. Eu não tenho esse direito de nascimento como os judeus, mas ele foi alcançado por essa graça. Então ele entendeu como funciona essa graça de segunda a sexta. Então ele vai dar atenção. E o relacionamento, a abordagem, o abraçar de Jesus a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, certamente foram mais gritantes, não é? Aos ouvidos, ao olhar a vida de Lucas. Então, essa é a razão do porquê. Inclusão social não é uma pauta, não é uma moda, não é uma opção para aquele que imita Jesus, para aquele que cumpre os mandamentos de Deus, como você pode ver aqui. Inclusão social, você pode chamar do que você quiser, né? E você pode só chamar de enfiar o evangelho segundo. Eu sei que essa expressão não é tão bonita, mas eu acho que ela comunica, não é mesmo? Ela é bem prática. Então,
não é uma opção. Olhar para além de mim mesmo. Dispor a minha vida, a minha profissão, a minha empresa para esse Senhor Jesus, que desvia o seu caminho para intencionalmente encontrar aquela mulher no poço, que sabendo que a impura vai lhe tocar, deixa-se ser tocado. Se esse Jesus é o Senhor da sua vida, se esse é o Deus que você serve, olhar para essas pessoas à margem da sociedade, incluí-la, abraçá-las, não é uma opção. Então, no fim, a razão da 12:12 é essa: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, alma, entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é ame o seu próximo como a si mesmo. E isso aqui fala da nossa fé, do Evangelho, do Deus que a gente serve. A gente só pode amar. Assim, gente, é bonito falar, né? Ai, eu vou trazer na minha empresa aquela pessoa, na história dela. É bonito. Chega a pessoa toda desestruturada emocionalmente, né? Desestrutura familiar, sem rede de apoio, espiritualmente. Gente, vocês que empregam funcionários, têm colegas de trabalho, até uma pessoa que teve uma vida tranquila, digamos assim, sem nenhum histórico de desestrutura, já é difícil conviver na igreja, então nem se fala, né? Que dizer então de dar emprego, de trabalhar junto, de caminhar junto com pessoas desestruturadas? Não é romântico, mas é divino, né? de Deus. E ali a gente achava que a gente estava fazendo algo por Deus. Vamos fazer uma coisa boa, um bem para a sociedade. Né? Vamos comunicar o Evangelho aos vulneráveis. Vamos abraçar aquele que está perdido. Vamos atrás da ovelha perdida. E a gente achou que era a gente que estava fazendo algo por Deus. E a gente descobriu nessa caminhada o quanto nós precisávamos ser trabalhados, quanto nós ainda não conhecíamos a profundidade, a altura, a extensão, o alcance do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Como eu era impaciente, como eu era preconceituosa, como eu era egoísta, como eu era cara de pau, porque a graça que funcionava para mim não funcionava para o outro, e eu nem queria que funcionasse. Quantas vezes mais, Senhor, eu vou ter que dar chance para pessoal, funcionários que passaram por nós acompanhamos processos de recaída e restauração, pessoas que tiveram surtos psicóticos por causa do histórico, né, da realidade de onde eles vieram. Isso aí você não vai encontrar nos manuais de business administration. Mas aí o que a gente fazia? Tinha que achar Deus. Deus, onde o Senhor está? Quem o Senhor é? O caráter de Deus é por causa dele, é por ele. Então, a minha oração é que você saia daqui encorajado, entendendo, não é fórmula, não então vamos entrar nesse movimento, mas que você saia encorajado para se agarrar aos pés do Senhor Jesus, que é o seu Senhor que você serve, para você se prostrar diante do Deus que é o seu Criador, para que você vai entregar mais uma vez a sua vida, a sua profissão, o seu negócio, a sua família e dizer: não é meu, eu não quero mais competir o senhorio da minha vida com... Toma, Jesus, é seu. E que você seja transbordado por esse caráter de amor do Pai, e que o Senhor te capacite ali, na sua segunda-feira, agora próxima que vai chegar, para que você consiga enxergar aqueles para quem o Senhor está olhando, e que você possa dar esse passo, que você possa imitar o Jesus de quem você é discípulo, que você possa compartilhar a mesa com aqueles que você não imaginava que poderia fazer, que você possa desviar talvez o seu percurso para ir ao encontro daquela que é impura, para quem a sociedade está apontando dele, talvez você mesma estivesse apontando. Que você possa então abrir a sua empresa e a sua vida e abraçar aqueles que o Pai está dizendo: não, meu filho,
Se ele voltar para mim, você não sabe a festa que eu vou estourar aqui no céu. Você pode participar comigo dessa expressão, dessa materialização, dessa concretização do meu caráter de amor aqui nessa terra? Que você ouça esse convite do Senhor e saia encorajado. Dá para fazer? Dá. Ah, mas eu não sei se... Peça sabedoria para o Senhor. Ele prometeu que vai dar. Que se a empresa, eu vou entregar minha empresa para o Senhor e ela vai suceder. Eu vim nesse congresso aqui para ver se vem uma bênção especial e a gente deslancha, alavanca. A gente ouviu ontem sobre a sabedoria de Deus. Talvez você vai plantar arroz e quando chegar lá, não vai ter. E tudo bem, porque o nosso Deus, o Senhor que servimos, Ele é eterno e Ele não muda. E o seu caráter de amor não depende de arroz, de batata, de tomate, de maçã. O amor dele já está ali, manifesto na obra da cruz. Aquele que deu a sua vida por nós, nos convida a confiarmos a nossa a Ele. Quem pode nos separar desse amor? Então, no fim, o chamado primeiro nosso é para ser discípulo. Né? O John Stott, no livro Ouça ao Espírito, Ouça ao Mundo, tem um capítulo ali dedicado para vocação, ministério. E ele fala de 2 grandes tipos de chamado. O primeiro, o chamado que ele chama de universal, que é o chamado para todo crente, para todo cristão. E depois, sim, o chamado específico, né? Ali relacionado aos nossos dons, à nossa história, aquilo que Deus está falando especificamente conosco. E ele vai dizer, então, que esse chamado universal para todo discípulo, antes de você ser chamado para ser empresário, para trabalhar em tal área, em tal indústria, ou para ser esposa, ou mãe, ou ser discípulo. Ser filho de Deus. Imitar ao nosso Senhor. Então a gente vê, né, nas igrejas, por exemplo, vários ministérios e campanhas, estudos a respeito de como ser, né, um marido de Deus, uma esposa de Deus, paternidade, maternidade de Jesus e por aí vai. E tudo isso é importante, claro, a gente precisa de orientação. E é o Senhor, de fato, que dá essa sabedoria e essa instrução para os mestres ali que Ele estabeleceu no corpo. Mas ali na nossa igreja, a gente tem, né, eu cuido das mulheres ali, a gente tem uma equipe que trabalha junto nesse pastoreio. Nós fazemos cursos, estudos, feminilidade bíblica, sobre maternidade, como criar filhos segundo o coração de Deus. E aí a gente começou a perceber aquela história lá dos ouvintes de Jesus das parábolas. Né? Que no fim, o problema não é que a gente não sabe que é viver um casamento que agrada a Deus. Como é? Né? Como esposa, eu preciso me relacionar com meu marido de forma que agrade a Deus. Como marido, eu preciso me relacionar. Como mãe, eu tenho que criar os meus filhos. A gente sabe. É que a gente não quer fazer. E aí, então, eu tenho falado para as mulheres, gente, mesmo no estudo sobre feminilidade bíblica, o que a gente trabalha é o discipulado. E é nessa tecla que a gente está batendo. E eu falo para elas, não adianta você fazer curso de feminilidade bíblica e sair daqui com o certificado Mulher Provérbios 31. Porque esse certificado não vai garantir que o seu caráter foi transformado, que você nasceu de novo, que você está caminhando com o Senhor Jesus de segunda a sexta. Não adianta você vir aqui nesse congresso e sair daqui com o certificado empreendedor do reino, profissional, empresa de Jesus. Não é esse certificado que nos salva. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, fala, qual que é o caminho? Que curso que eu tenho que fazer? Qual que é o certificado que eu preciso ter para ser salvo? Que Jesus falou? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele. É por causa dele, é o caráter dele, é caminhando com ele. Às vezes a gente recebe casais que estão em crise para aconselhamento e eu falo, vai irmão, fala, qual é o problema? Ah, não sei o quê. Vai irmã, qual que é o problema? Eu falei, gente, o problema de vocês não é conjugal. É que vocês têm que se converter. Isso daí não é problema de comunicação, não é problema de masculinidade feminina. Isso daí é problema de discipulado. Se a gente entendesse isso, a gente ia talvez reduzir muitos desses tantos ministérios malucos que a gente tem criado um atrás do outro. Na verdade, escapando ali do problema central. A gente está tratando sintomas
e não está tratando a causa do problema. Volta para Jesus. Se submete. Coloca o seu velho homem ali para morrer na cruz. Mortificando, crucificando o velho homem. Porque ele não tem mais poder sobre você. Você é nova criação. Agora, quem te governa, quem te orienta, a razão, a sua identidade você encontra na relação direta com o Pai. Porque foi isso que a cruz providenciou. Ela destruiu o muro de inimizade, nas palavras do apóstolo Paulo. Ela nos reconciliou, nós que éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados. E a ira de Deus sobre o pecado ali recaiu sobre o seu filho na cruz. Então, o véu que separava, que nos impedia de ter acesso a Deus, ele foi rasgado. Aleluia. Mas o que você está fazendo com essa providência do Senhor? O que você está de que forma você de fato está vivendo esse relacionamento que o Senhor te providenciou? A sua identidade, quem você é, ela vai se tornando forte e firme na relação com Deus. E só por causa dela é que somos capazes, então, de amar o próximo. Gente, se fosse contar todas as histórias e experiências que a gente teve, não só na 12/12, né? Mas cada um de nós deve ter aí histórias. Nossa, de novo? Quantas vezes tem que esperar? Quanto mais eu tenho que tirar do meu bolso e colocar ali pelo outro? Quanto prejuízo mais a gente precisa ter? Quanto mais eu preciso mobilizar, arrecadar para poder manter essa pessoa aqui na nossa empresa? Jesus, quantas vezes? E qual que é a resposta dele? Vez após vez. Quantas vezes eu estiver agido assim com você? E alguma vez acaba a graça, o amor, a paciência, a misericórdia, o sacrifício dele por nós? Nunca. É por causa desse sacrifício, amor, graça, paciência que somos salvos, é que podemos ser filhos dele. Então é isso que a gente tem que continuar fazendo. Estendendo essa graça, estendendo essa misericórdia, estendendo esse amor. Assim funciona também como cidadão, profissional, empreendedor, qualquer outra categoria ou esfera da nossa vida que a gente possa pensar, o que vem antes, o que é essencial é o discipulado. Às vezes a gente negava alguns serviços e a gente não tinha condições econômicas de ficar negando serviço não. Né? Uma empresa que está começando, com uma proposta de impacto, assumindo aí a integridade fiscal, tributária no mercado marcado pela informalidade, né? Foi um desafio. E aí as pessoas perguntavam, então você vai negar esse serviço, né, por diversas razões, porque você sabe a maneira como ele foi produzido, né, em que realidade ali de mão de obra aquele produto foi produzido, e a gente não quer pegar esse produto, ou porque você sabe que a pessoa não vai emitir uma nota inteira, ela vai mentir a respeito dos valores que a gente está pagando e recebendo, e aí a gente falava, então, não vou receber o seu serviço. Por quê? Porque você é Kingdom Business, é empresa do reino? Não, porque eu sou discípulo. Não é que tem uma... Aonde que nos livros de Business as Missions fala que não pode? Não sei onde fala. Eu sei do caráter do Senhor que eu sirvo, que é o Senhor dessa empresa. É aquele para quem a gente entregou essa empresa. Eu não vou mentir. Não vou fechar essa coisa. Outro dia chegou um cliente e falou assim, Kingdom, vocês não sabem fazer marketing. Que olha o tanto de gente que vocês estão empregando aqui dentro. Cara, se tu contar a história de um dos funcionários aqui, vai bombar. Todo mundo vai querer comprar o seu produto. Eu falo, o quê? Expor a vida do meu irmão, da minha irmã, do pequenino, em situação de vulnerabilidade, que eu estou abraçando. Que eu não, Deus está abraçando pela sua graça e misericórdia para fazer o marketing dele. É claro que a gente falava que era uma empresa com proposta de impacto social, pela empregabilidade direcionada, falava. Mas a gente não queria que ninguém entrasse na 12/12 falando, cadê o ex? Cadê a ex? Porque não é assim que nós somos tratados. Já pensou? Se na hora que você faz a inscrição aqui para empreendedores do reino, tivesse
assinar a alternativa, você é ex, vai estar lascado. Quem pode estar aqui? Quem pode entrar na presença do Senhor, adorar, falar o nome dele da sua boca? Nenhum de nós. E por que eu quero trabalhar isso dessa forma com o próximo? Quem quer que seja esse próximo. Então por quê? Por causa de uma fórmula? Por causa do livro? Por causa do movimento? Não, por causa do Senhor que eu sirvo e a quem pertence essa empresa. E entender essa identidade de discipulado agora dentro do espectro maior, que é o do reino de Deus. A gente está falando aqui de conexões, e glória a Deus, é lindo de ver as conexões que se formam nesses congressos, né? Até pelo Instagram, tem muitos aqui que eu conheço pelo Instagram, né? Alguns que a gente se encontrou aqui, é a primeira vez que você vê em carne e osso, ao vivo, né? Mas essas conexões que a gente tem que buscar, não é para minha empresa crescer, mas é para o reino de Deus expandir e ganhar força. Com quem eu posso me conectar? De quem eu posso segurar as mãos para que a minha empresa tenha ali um impacto importante em termos de reino de Deus, não só a minha empresa crescer. Uau, consegui conectar com o irmão que vai me fornecer, ou que vai se tornar um cliente, ou amém, também. Mas e depois? E depois da sua empresa ficar bem, de você se conectar como discípulo com outro discípulo, como que essa conexão pode servir e expandir o reino de Deus aqui na Terra? E quando a gente tem essa visão, então, a gente entende, não fica falando, porque na igreja lá, né, só faz estudo bíblico e não estão preocupados, mas tem que fazer estudo bíblico, é ali que a gente vai aprender os princípios e valores. E a gente para de ficar criticando os outros e entende que a gente é uma peça pequena, minúscula, nesse algo maior. As organizações missionárias também, assim como a gente falou, muitos dos nossos funcionários eram encaminhados, né, os candidatos, por essas organizações. A gente teve um rapaz que teve esse surto psicótico aí no processo. E aí o que a gente fez? Sim, a gente sentou com ele, conversou, exortou, orou, mas ele precisava de um discipulado, de uma atenção diferente. Então, liga para o missionário que mandou ele. Irmão, então, vai, só joga eu ia falar pepino, mas é mancada, né? Porque é uma pessoa, né? Não vai, vamos junto. E aí o missionário vinha de 15 em 15 dias, no horário de almoço desse rapaz, e aí o rapaz almoçava em 15 minutos e os outros 40 ele fazia o discipulado com esse missionário. E aí fomos caminhando juntos, então, né? Trabalhar junto, reconhecer que ninguém faz sozinho. O que Jesus deixou aqui, né? Depois de caminhar na terra, morrer, ressuscitar, o que ele deixou aqui? Sua igreja, o corpo de Cristo, que é formado por muitos membros. Às vezes você está ali, cara, eu não sei como que a minha empresa, como que eu faço, pode servir o reino de Deus, pode expressar, materializar o caráter de amor de Deus. Não sei, peraí, deixa eu ver se tem alguém que pode me ensinar, alguém que pode me ajudar, alguém com quem eu posso dar as mãos e então cumprir ali no mercado onde a gente está, ali na indústria onde a gente está atuando, ali com a rede de stakeholders com quem a gente lida, um irmão, uma irmã, um outro discípulo um outro membro do corpo com quem a gente possa então cumprir aí essa expansão do reino de Deus. A família também nesse sentido, em termos de sociedade, trabalho e qualquer outra área, mas tudo ali precisa ser entendido, vivido com essa perspectiva maior do reino de Deus. De que forma isso está, de fato, expandindo e fazendo com que a vontade... Quando a gente fala de reino de Deus, não é só um monte de empresa começando o expediente com um momento de louvor e adoração. Se você tem condições de fazer isso no seu ambiente de trabalho, amém. Mas lembra que o Mads falou ontem? Falar menos e andar mais. E que adianta? Eu conheço, infelizmente, alguns casos assim, de irmãos que começam o expediente uma vez por semana com culto, oferecendo culto. Ele é dono do negócio, ele pode. Mas aí, acabou o culto, e aí começa, distratando os funcionários,
né? E orientando os funcionários a agir de formas ali não íntegras, né? Mentindo, omitindo, sonegando e por aí vai, não é? E aí, o que foi aquele culto lá? Desencargo de consciência? Né? Foi um ritual que eu faço para ver se Deus deixa passar e abençoa o meu negócio? Não é assim que funciona não, gente. Né? Deus, ele não é um xamã, ele não é um talismã. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. E é Ele que nos dá também criatividade, sabedoria, para expressar, materializar o seu caráter de amor na nossa vida, inclusive no ambiente de trabalho. E aí eu queria deixar aqui, então, quatro princípios, né? E eu espero que te ajude de forma prática, para você poder, então, viver esse senhorio do Senhor, senhorio de Jesus na sua vida, em todas as áreas, também na sua profissão, na sua carreira e nos seus negócios, né? Intencionalidade. A gente ouviu ali de um irmão que está no Vale do Silício, o Paulo Maitá compartilha sobre isso em todas as apresentações que ele faz. E a Bluefields Aceleradora é uma aceleradora cristã ali com sede em São Paulo. E aí ele foi lá no Vale do Silício e conheceu os modelos de aceleradoras, incubadoras que tem ali no mundo das startups. E um irmão cristão falou assim: vocês chegaram tarde. Os cristãos chegaram tarde no Vale do Silício. Toda a cultura de gestão, de empreendedorismo, de startup já está tomada agora por um fundamento que não é bíblico, que não é cristão. Né? Vocês chegaram tarde. Então, vamos parar de chegar atrasados. Amém? E para isso precisa de intencionalidade. Não só reagir. Senhor, essa semana, né, guia para que eu encontre uma oportunidade para falar do seu amor. Você é a oportunidade. Onde você estiver, há uma oportunidade. Com quem você estiver se relacionando, aquilo é uma oportunidade. Então, intencionalidade. Por que a gente faz isso? Porque eu vou fazer acontecer? Não. Porque nós somos servos. E o Senhor falou: ame a Deus com tudo, mais do que sua própria vida. E ame ao próximo. Como enfio o Evangelho na segunda-feira? A pergunta que você pode fazer para te ajudar a responder essa é: cadê o meu próximo? Como eu posso amar o meu próximo? Quem é o próximo que eu posso amar na segunda-feira? Segundo princípio, integralidade. Jamais negocie a sua fidelidade, a sua confiança ao Senhor. Esse negócio aqui eu vou jogar para debaixo do tapete. Deus sabe. Deus sabe que senão não vai ter jeito. Lembra? A teoria funciona, mas na prática não. Então um dos dois está errado. Ou você está confiando numa teoria que está errada, vai lá conversar com o seu pastor e estudar a Bíblia de novo. Ou a prática está requerendo de nós mais confiança, mais submissão, mais dependência e mais fidelidade. E confie, porque o Senhor, já vou acabar aqui, Ele é sempre fiel. Ele sabe de todas as coisas. Mas, Senhor, se eu agir assim, se eu pagar tudo, se eu declarar tudo, se eu abraçar essa pessoa, não vai fechar a conta. E o Senhor vai dizer, então, faz de novo. Não é que eu estou falando aqui para você, gerir a sua empresa como se fosse uma organização sem fins lucrativos. Lógico que não. Precisa ter excelência, profissionalismo e tal. Mas tudo isso precisa estar submetido ao caráter de amor do Senhor. Então você fez tudo, todas as contas, todas as estratégias, consultores e não sei o que, e contratou a melhor equipe de marketing. E aí chegou, e você está sendo fiel, acredita. E aí chega uma fala, nossa, mas aí agora vai chegar, quem vai bater esse pênalti? Jesus. É com o Senhor. Né? E com certeza vai ser. Bom, terceiro princípio, humildade, que é o que eu já falei aqui. Né, de buscar network. Eu não sei como fazer. Eu não tenho certeza. Deixa eu conversar com alguém que talvez possa me ajudar. Deixa eu lá pedir oração na igreja. Né? Eu costumo falar, às vezes as pessoas reclamam, porque o meu pastor lá na minha igreja, a gente fala um pouco disso no outro congresso, né? Que o pastor não fala sobre esse assunto nas igrejas. E eu digo para você, como quem está ali, né, do outro lado, na igreja, que está recebendo os cristãos, os irmãos que vêm com suas crises. É porque, qual é a crise que você tem levado para o seu pastor?
Quantos de vocês já procuraram, bateu na porta do pastor, bateu na porta ali do irmão mais maduro na fé na igreja, bateu na porta do irmão ali com quem você caminha, da sua célula, e a sua crise foi: preciso de sabedoria para decidir sobre determinado negócio, determinada oferta, determinada possibilidade ali no meu trabalho. Difícil a gente ouvir esse tipo de pedido de oração. Se durante 20 anos de vida cristã sua crise é: eu preciso de oração para ler mais a Bíblia. Irmão, ainda não está lendo a Bíblia? 20 anos de caminhada com Jesus? Qual é a crise que você tem levado? Isso que a gente precisa rever. E o último princípio, então, a fé, né? Que está bastante ligado com o que eu já falei sobre integralidade e fidelidade. De confiar, submeter ao Senhor. A gente tem ouvido testemunhos de pessoas que, quando entregaram o seu negócio, a sua carreira, a sua vida, a sua família, o seu modo de viver, não é isso a nossa conversão? Quando a gente vê a luz, vê a verdade, e aquilo ilumina as trevas, ilumina tudo quanto a gente é errado, a gente faz o quê? Se converte, entrega tudo, crucifica. Talvez isso precise acontecer com alguma área aí em termos profissionais. Talvez você precise rever a forma como você se relaciona com seu cônjuge, como você está criando os seus filhos, como você está levando o seu negócio. Talvez o seu negócio em si. Cara, isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. Vou fechar aqui e começar de novo. Fé, confiança, submissão. Deixe o Senhor ser Senhor. Amém? Eu passei meu tempo aqui. Daqui a pouco o Lauro vem aquele jeito, né? Doce dele de dizer: vaza, irmã, né? Já deu. Né? Mas 5 minutos que eu preciso compartilhar essa palavra com vocês, que eu tenho visto que é algo que Deus tem ministrado no coração dos líderes do congresso. E que Deus falou muito comigo durante essa semana, enquanto eu orava por esse momento. Mas que é a palavra que tem nos orientado, que nos despertou e tem nos orientado durante esses 10 anos. E que é sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? Então, a primeira coisa é que a Bíblia, os evangelhos registram que... Sabe qual era a situação dos discípulos naquele momento? Eles estavam esgotados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eles tinham acabado de voltar daquela viagem missionária, lembra? Que Jesus enviou, e aí eles visitaram casas, expulsaram demônios, curaram doentes, e aí eles chegaram cansados, tão cansados. E Jesus, ele tinha recebido a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Então, essa era a situação de Jesus e dos discípulos. Sobrecarga emocional, cansados fisicamente. A Bíblia fala que era tanta gente que ia e vinha que os discípulos não tinham tempo para comer. E é por isso que Jesus vai falar: pessoal, vamos descansar. Olha a sua cara, está muito ruim. Vamos dar um respiro, vamos atravessar aqui. E aí quando eles chegam do outro lado, a multidão já estava esperando. E aí Jesus tem compaixão daquela multidão. Não era uma multidão, né, desejosa de conhecer a verdade, se tornar... Era aquela multidão interesseira mesmo. Ainda assim, Jesus teve compaixão. E aí Jesus vai passar o dia todo ensinando as verdades do reino de Deus, da palavra de Deus, revelando o caráter de amor de Deus. Imagina a situação dos discípulos, com fome, cansado, sabendo que o fulano aqui de novo, o cara não muda toda vez, já fui lá, já curei, já fui, o cara não se muda, tá interesseiro. Fico imaginando ainda, né, quando a gente está com fome, a gente fica mais irritado. E eu fico imaginando que foi com essa irritação que eles abordaram Jesus. Jesus, e aí? Despacha! Esse povo todo interesseiro, daqui a pouco vai reclamar que está com fome. E onde eles estavam? No deserto. Não tinha nada, não tinha como providenciar alimento e comida para aquele povo. E o que Jesus vai dizer para os discípulos é perturbador. É surpreendente. Jesus não vai dizer a verdade, né? Não, você já viu tudo que tinha que dar. Jesus vai dizer: deem-lhes vocês algo para comer. Eu? Está tirando, né? Tem nada. O que tinha e o que não tinha a gente já deu. Jesus não está vendo? Algo para comer. Eu estou precisando de algo para comer. Jesus está com fome. Já dia sem comer. Dia inteiro aqui.
Quando Jesus nos chama e fala, coloca a sua empresa debaixo do senhorio de Jesus, coloca a sua vida debaixo do senhorio de Jesus, a sua profissão do senhorio de Jesus, a sua família, não é Jesus dizendo, vá, né? Torcendo para tirar o que não tem. Na verdade, quando a gente vê o que acontece na sequência, a gente entende que esse chamado de Jesus, deem-lhes vocês, deem-lhes, usa, dispõe a sua vida, a sua carreira, a sua empresa, a sua vida para amar o próximo. Jesus não está querendo ali torcer o que não tem, é um convite para participar do que Ele vai fazer. Era um convite. Jesus sabia que era deserto. Jesus sabia que os discípulos não tinham. Nossa, mas quantos denários precisa para alimentar esse povo todo? Onde a gente vai comprar pão? E Jesus disse, não sei, meu Deus, você não está entendendo o que eu estou falando. É para participar. Disponha o que você tem. E daí a gente sabe, né? Jesus multiplica, alimenta aquela multidão. E Jesus é demais. Porque ele podia ter feito assim, exatamente a quantidade, para deixar todo mundo satisfeito. Mas o que ele faz? Sobrar. Todo mundo come, fica satisfeito. E sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Esse é o Deus que te convida a dispor, a colocar debaixo do seu senhorio a sua vida, a sua carreira, a sua profissão, a sua família. Última coisa. Ele, Jesus, é aquele que alimentou uma multidão no deserto. Fez maná descer do céu. Mas sabe o que ele faz aqui? Ele fala para os discípulos, faz o povo sentar aí na grama, né, em grupos, e vocês vão distribuir. E olha só, uma coisa é eu assistir Jesus fazendo milagre. É eu assistir Jesus alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Outra coisa é eu experimentar aqueles 5 pães e 2 peixes saindo da minha mão e alimentando mais de 5.000 pessoas. E esse é o chamado de Deus para nós. Para experimentar isso com Ele. Que o Senhor nos dê graça, para que a gente possa olhar para Ele, para que você possa adentrar essa presença de Deus, porque agora a gente pode. O preço que foi pago para que esse véu fosse rasgado, preço extremamente alto. O que você está fazendo com esse acesso, com esse evangelho, com a sua salvação? Vamos ter um minuto de oração e eu vou encerrar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e nesse 1 minuto de oração você olhar para Deus, talvez lembrar do caráter de amor dele. Talvez você estivesse se sentindo, Jesus está me torcendo, eu não tenho mais nada para dar, estou esgotado. E Jesus está falando, vai, bora, princípios do reino, valores do reino. E de ouvir novamente essa voz, ajustar ali a sintonia e entender que é um convite para receber. Ele sabe que a gente não tem, ele sabe que a gente precisa de sabedoria, ele sabe que a gente precisa de estratégia, ele sabe que o mercado é cruel, ele sabe da sua jornada, ele sabe. Né? Talvez ele saiba até da sua confusão. Puxa, eu achava que ser discípulo era um negócio, eu não estou entendendo aqui que é outro. E esse é o Jesus que nos olha com compaixão. Nós somos primeiro essa multidão interesseira, faminta, atrás de Jesus. Talvez você tenha vindo aqui assim, com esse interesse. Vamos lá receber uma unção e ver se o negócio deslancha. E ainda assim, Deus nos olha com compaixão. E Ele nos alimenta. E Ele nos abraça. E Jesus possa tomar a nossa vida e, a partir dela, alimentar outras multidões. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é esse Deus de amor. Guia-nos e conduz-nos assim nessa caminhada